Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, prontinhos, preparados para a nossa 12ª aula. E vamos iniciar hoje sobre matemática financeira básica. E quando digo matemática financeira básica, eu estou falando de razão até porcentagem. Então, é um leque de assuntos que você que acompanha o concurso sabe, são assuntos muito cobrados mesmo. Razão, divisão proporcional, regra de 3, porcentagem. De todos, o que cobra menos é a regra de 3, mas porcentagem é questão certa e razão ou divisão proporcional, se tiver no edital, com certeza é uma questãozinha que vai ter na relação. Falar um pouco sobre razão, meus amigos, é o seguinte. A razão, a definição, é uma divisão de dois números racionais. A e B. Com B, diferente de zero. Na verdade, os dois teriam que ser diferentes de zero. Vou botar assim com B. Porque a razão eu represento dessa forma aqui. E o pessoal me pergunta muito, Bruno, mas essa forma também não é uma fração? Só que a definição de razão informa você a de razão, que são números racionais. Enquanto a definição de fração lhe informa que são números inteiros. Então o formato é o mesmo, só que a definição ela tem essa diferença. Na razão, é uma divisão ao quociente dos números racionais, enquanto na fração, de dois números inteiros. Esse rapaz aqui, quando está representando uma razão, nós chamamos ele de antecedente. E o B de consequente. Então o A nós chamamos de antecedente e o B nós chamamos de consequente. Tranquilo? Enquanto lá na fração, numerador e denominador. Agora, qual é a função de uma razão? Essa é a nossa situação. Qual é a função dela, Bruno? A partir de agora, eu vou comentar sobre grandeza. Então, sempre a gente vai falar sobre grandezas. E o que seria uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir, que nós podemos contar. Ou seja, são coisas mensuráveis, são coisas que nós podemos contar. Dessa forma, vocês se inscrevem para um concurso X. E aí o concurso tem 42 vagas. O que é que vocês ficam esperando? A concorrência. E aí ele informa 400 para 1. O que significa dizer 400 para 1, pessoal? Significa dizer que nós temos 400 candidatos concorrendo a uma vaga. Eu realizei uma comparação entre o número de candidatos e o número de vagas. Agora, você vai prestar um concurso, por exemplo, Banco do Brasil, que geralmente Caixa Econômica não tem vagas, é só cadastro de reserva. Ele tem como lhe informar a concorrência? Não. Porque a concorrência é uma comparação entre candidatos e vagas. E aí, nesse caso, o que é que ele te informa? Apenas o total de inscritos. Porque se não tem vaga, um termo é igual a zero. Então, a nossa relação é entre dois números, né, racionais, e esses números têm que ser diferentes de zero. Que aí eu posso montar um contexto de relação. Então, a razão está na nossa vida, no nosso cotidiano. Você aí que fez faculdade, foi fazer vestibular, o que, é que você olhou? A concorrência, para escolher o seu curso. Tá certo? Agora, você deve estar se perguntando, Bruno, como é que eu vou descobrir que aquela expressão A sobre B não é uma fração e sim uma razão? Pela leitura. Isso daqui, quando representar uma razão, eu vou ler da seguinte maneira. A está para B.
a razão de AB. A para B. Então, eu vou sempre utilizar A está para B, a razão de AB. Então, a minha nomenclatura, ela vai sofrer uma alteração. E é essa relação que nós temos aí. Beleza? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, se eu digo que isso é 3/4, uma fração. Mas quando eu digo que 3 está para 4, a razão de 3/4 e 3 para 4, essa relação que nós temos aí. Passa, pega aqui. Caiu o piloto aqui pegar. Agora, de vez em quando eu recebo esses e-mails. Bruno, fui fazer um concurso X e no meu edital ele fez uma sacanagem. Por quê? Ele cobrou velocidade média. Inclusive, tem até uma razãozinha que depois eu volto a falar dela, que é a densidade de corpos, que a Fundação Carlos Chagas está cobrando. Deixa eu falar de geometria, que aí eu vou colocar esse tipo de relação. Então, olha a situação. São chamadas de razões especiais. Razões especiais. Por que especiais? Porque geralmente quem trabalha essas razões são outras disciplinas. São relações matemáticas? São. Mas outras disciplinas trabalham mais. Por exemplo, vamos entrar no túnel do tempo, a velocidade média. Nós estudamos isso em física, primeiro ano do ensino médio, ou deveríamos ter estudado. Lá em mecânica, na parte de cinemática, que nós estudamos o movimento sem nos preocupar com as causas. Se não estou enganado, desculpa. Faz muito tempo que eu não estudo física. Que a mecânica se divide em cinemática. Agora esqueci o outro. Dinâmica, não estou enganado, e falta outro. E a estática, não estou enganado. Então, a velocidade média significa dizer a distância sobre o tempo. É por isso que nós dizemos assim: vixe, meu Deus, olha, o carro veio a 72 km por hora. E por que nós falamos quilômetros por hora? Porque o que antecede é a distância e a consequência é o tempo. Então é por isso que nós falamos 72 km por hora e não 72 horas por quilômetro. Porque aí temos essa relação, antecedente é a distância. Aí ele vai e coloca uma outra relação, escala. E a escala, eu vou trabalhar uma questãozinha de escala com vocês, quando nós trabalhamos com sistema métrico decimal. Então, se o seu edital tem sistema métrico decimal, uma possível questão é escala, que ele pode pedir também a transformação de comprimento. Então, a escala é o comprimento do desenho comprimento real. Então, a escala é o comprimento do desenho pelo comprimento real. Densidade de corpos. Densidade de corpos é a massa sobre o volume. Então, isso aí, se o seu edital tiver geometria básica, é uma questãozinha interessante. Se ele tiver razão
geometria básica, ele pode trabalhar isso, ou geometria espacial, porque ele pode pedir o volume, lhe dar a massa e pedir a densidade. Então, uma questãozinha que nós devemos ter bastante atenção aí também. Aí você tem, né, densidade demográfica, nunca vi assim, em prova de concurso, mas só por curiosidade. Você tem aceleração também, que é a velocidade pelo tempo, que é a população dividido pela... Tranquilos? Só para amarrar, vamos falar sobre proporção. E o que seria uma proporção? Proporção é uma igualdade de razões. Então, você tem isso daqui. Aqui nós chamamos de meios, aqui de extremos. Tanto que depois vocês vão entender o porquê nós dizemos produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a propriedade fundamental, daqui a pouco eu coloco. E como é que eu vou descobrir que a relação é uma proporção? Ele vai dizer assim: A está para B, assim como C está para... Então a proporção aí, uma igualdade entre razões. Então quando ele disser, está para 2 está para 3, assim como 5 está para 8, já sabe que você tem uma proporção. Ele vai utilizar o assim como. O que vai interessar de proporção para terminarmos essa relação? É a propriedade fundamental. É a base de tudo. Não sei o que fazer com matemática, eu monto uma regrinha de 3 e faço um cruz-credo. Então, B vezes C é igual a A vezes B. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, B vezes C é igual a vezes B. Tranquilos? Beleza? Beleza? B vezes C é igual a A vezes B. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, razão e proporção se misturam num contexto só. Então, existem duas situações de razão. Uma questãozinha que vocês podem usar a fórmula que eu vou fornecer para vocês, uma dica, que eu chamo ela de fórmula Bombril, porque ela vai servir tanto para razão, para proporção e divisão proporcional, ou você vai aplicar a fórmula quando você tiver casos especiais, ou seja, questões sobre velocidade, escala, enfim, aí você vai ter que usar as razões especiais, ou seja, velocidade média, a distância pelo tempo. Põe na telinha a nossa primeira questão de hoje, e aí eu vou mostrar a vocês quando é que você vai poder aplicar a fórmula Bombril e saber reconhecer a situação. Não é difícil, eu trouxe
vários casos, várias situações que isso acontece e com as possíveis pegadinhas. Então, primeira questão, Sesgran Rio 2010. Ele já ajudou. Ó, a razão entre as potências instaladas das hidrelétricas de Água Limpa e Tori-Chorel é 40/51A. Só que isso não é uma fração. Isso é uma razão. Olha o que ele falou lá em cima do texto. E juntas, ou seja, as duas somadas, possuem um total de, as juntas, as duas hidrelétricas têm potência instalada de 728 megawatts. Qual é, em megawatts, a potência instalada a potência instalada da hidrelétrica de Tori-Chorel? Aí ele me disse o seguinte, que Água Limpa, Tori-Chorel, tem 40/51. E que o total, ou seja, a soma, é igual a 728. Pronto. Isso daqui, gente, você faz uma relação. A hidrelétrica A tem direito a 40 partes. E a hidrelétrica T tem direito a 51 partes. Então essa é a relação que nós temos aí. Soma igual a 728, A igual a 40 partes e T igual a 51 partes. Nós vamos pegar o total, que é a soma, dividir pela soma das partes, 40 mais 51. 728 é igual a 40 mais 51, 91. Isso vai dar 8. Então eu só posso aplicar essa fórmula, e eu vou escrever daqui a pouco ela, quando eu tiver o total e as minhas partes. E a fórmula diz o seguinte, é o total, ou seja, a soma, dividido pela soma das minhas partes. Então, as duas hidrelétricas juntas, ou seja, a soma corresponde a 728. Uma tem 40 partes e a outra tem 51 partes. Então, somadas aí, 91. Esse 8 daqui, ele é muito importante. E ele tem um nome lindo. Ele é chamado de coeficiente de proporcionalidade. E esse coeficiente de proporcionalidade significa dizer o seguinte, cada uma parte, nesse caso, porque eu falei megawatts, corresponde a 8 megawatts. Então, a hidrelétrica A, ela possui 40 partes. Então, 40 vezes 8, 320 megawatts. A hidrelétrica T, ela possui 51 partes. 51 vezes 8, 408 megawatts. Então, essa é a relação que nós temos aí. Tranquilos? Então, põe na telinha. Qual é em megawatts a potência instalada da hidrelétrica Tori-Chorel? Nós vamos marcar a alternativa de letra E, ou letra E, que é igual a 408, que é a nossa resposta correta. Então, essa fórmula, que é a fórmula Bombril, tranquila. Então, você só pode aplicar quando você tem a soma e as partes. Eu tenho a soma e tenho as partes. Então, como é que seria a fórmula? Eu vou colocar aqui embaixo. Ó. É a soma dividido pela soma das partes. Tá aí. É a soma 728 dividido pela soma das partes, 40 mais 51. Então, tranquilos aí na nossa relação, vamos
brincar um pouquinho mais com ela, põe na telinha. Essa foi uma questãozinha da FCC 2008. Veja que, independente da banca, essa fórmula é muito importante. Vou apagar aqui rapidinho. A razão entre as idades de dois técnicos é igual a 5 nomes. Ó, a razão. Se a soma dessas idades é igual a 70, quantos anos o mais jovem tem a menos do que o mais velho? Então a soma é igual a 70. O jovem, ele tem 5 partes. E o mais velho tem direito a 9 partes. Pronto. Tenho tudo o que preciso? Tenho. Tenho que a soma é igual a 70. Sei que cada um tem 5, outro 9 partes. É só aplicar a fórmula. Total, que é a soma, dividido pela soma das minhas partes. Então, 70 dividido por 14 é igual a 5. E aí não esqueça que 5 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Nesse caso, como estou falando em anos, cada uma parte corresponde a 5 anos. Então, o coeficiente de proporcionalidade é o valor de uma parte. E aí você só vai mudar o elemento de acordo com a questão. Nessa questão 02, nós estamos falando de idades. Então, o jovem, ele tem direito a 5 partes. Cada parte vale 5. Ele terá 25 anos. O mais velho tem direito a 9 partes. Cada parte vale 5. Ele vai ter exatamente 45 anos. Então essa é a relação que nós temos aí. O jovem 25 anos e o velho 45 anos. Até aí tranquilos? Beleza? Na paz? Põe na telinha. E ele aí quer saber quantos anos o mais jovem tem a menos do que o mais velho. Ou seja, ele deseja descobrir a diferença das idades. Então a nossa resposta, 45 menos 25, é igual a 20 anos de diferença. Então a nossa resposta corresponde a 20. E aí, sem medo de errar, vamos marcar a alternativa de letra C, igual a 20. Agora, se vocês me permitem, vamos criar um outro hábito. Você fez isso aqui, está errado? Não, não está errado. Só que o que ele deseja de você? Não é a diferença das idades? Sim, Bruno. Ele deseja a diferença. Então, observe. O que você sabe? Que o jovem tem 5 partes. O velho, 9 partes. A diferença das partes é igual a 4. Esse 4 é a diferença das partes. Vou colocar aqui. Diferença o resultado. Eu vou pegar a diferença das partes vezes 5. E aí eu acho que fica muito mais simples e fácil a nossa caminhadinha aí. Então, gente, em vez de eu pegar 5 vezes 5, 25, 9 vezes 5, 45, depois subtrair, porque eu vou ter que subtrair de qualquer jeito, eu subtraio as partes, primeiramente falando, encontramos 4 partes de diferença.
Depois eu pego cada parte vale 5 e vou encontrar o mesmo resultado. E, sinceramente, sempre que ele solicitar de você a diferença das partes, vá por essa relação. Calcule a diferença dos termos e depois multiplique por 5. Nesse caso por 5, porque o nosso coeficiente de proporcionalidade corresponde a 5. E você vai ganhar muito mais tempo. Porque imagine se fosse, sei lá, 728 vezes 5 e 290 vezes 5. Se ia multiplicar cada um por 5, depois subtrair, não vai ficar legal. Lembre-se, ó, prova tem tempo. É 1 minuto, 30 segundos no máximo para você ler, refletir, calcular e acertar. Ainda tem esse detalhe. Então essa questão é a parte inicial. Que ele dá um total e a soma das partes. Em 2003, ele fez uma alteração nessa brincadeira, que voltou a ser repetido em 2010. E eu vou dar a dica quando isso ocorrer. Então não sai daí. Estou te esperando no segundo bloco.